Olá, 8 horas, terça-feira, dia 7 de julho, mais uma live. Hoje eu converso com o Marcelo Greco, fotógrafo. Muitos de vocês já conhecem, mas eu vou fazer uma pequena apresentação enquanto o pessoal vai entrando. Daqui a pouco o Marcelo entra também, já entrou. E a gente tem bastante perguntas. A gente vai falar um pouco sobre a nossa exposição virtual, que é a primeira exposição individual do Marcelo na galeria. E por causa, claro, da pandemia, esse ano foi virtual, foi o nosso primeiro trabalho juntos. Primeiro não, na verdade, a gente começou a trabalhar no ano passado, a gente se conheceu no ano passado. Então a nossa primeira parceria foi na SP Foto. E esse ano, então, a gente tinha a individual do Marcelo na galeria agendada, aconteceu virtualmente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vou apresentar o Marcelo rapidamente para vocês, enquanto o pessoal chega. O Marcelo, muita gente já conhece o trabalho dele, ele tem um trabalho extenso, e eu vou detalhar um pouco para vocês o que ele tem feito. Ele trabalha muito na área cultural, ele desenvolve cursos e oficinas de fotografia autoral no Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi curador do Festival de Fotografia de Paraty, o Paraty em Foco, em 2008. No Brasil, ele fez exposições internacionais e no Brasil o trabalho dele foi exposto no MIS, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Sesc Santana, Caixa Econômica Federal, Centro Cultural São Paulo, dentre outras. E tem fotografias e livros em coleções nacionais e internacionais. Deixa eu ver se eu já chamo o Marcelo, são 8h03. Deixa eu chamar o Edu. Deixa eu ver quem tá entrando aqui. Helena. Malu. Legal, deixa eu chamar o Marcelo. Se vocês não me ouvirem, não ouvirem o Marcelo, vocês avisem, tá? De vez em quando dá esse problema de conexão. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Beto entrou aqui agora. Acabei de fazer uma apresentação rápida sua. Eu acompanhei. E que você se apresentasse também pra gente, falasse um pouco de você e a gente começa a nossa conversa. Tá. Bom, eu sou fotógrafo, eu tenho formação em outras áreas, né? Eu tenho formação em engenharia de software, minha carreira profissional começou como engenheiro de software. Eu não sabia disso. Começou como engenheiro de software, eu era escovador de bit. Caramba, Marcelo, isso é total novidade para mim. Já começamos assim, ó. Pois é. Que legal! Pois é. Mas aí eu era muito infeliz, então eu resolvi ir atrás do que eu gostava. Uhum. E aí eu comecei a fazer uma transição, em 95, uma transição da fotografia, da engenharia de software para fotografia. E eu começo a trabalhar em 95, fiz aquele percurso clássico de todo fotógrafo, né? De todo não, mas hoje o mercado é um pouco diferente, mas naquela época você tinha que se inserir no meio, na fotografia aplicada, fotografia comercial, né? E aí eu comecei fazendo por aí, mas eu nunca gostei dessa área, nunca foi muito o meu prazer com fotografia. Uhum. E aí já em 97 eu já fiz a minha primeira exposição no Sesc Vila Nova, que era uma exposição sobre mulheres do teatro brasileiro que eu fiquei fotografando durante 2 anos. Tá. E aí, de lá para cá, eu venho desenvolvendo a minha carreira artística, né, com a fotografia. E em 2002, salvo esteja enganado, eu começo a fazer orientação de outros fotógrafos em autoria com fotografia. Mas você chegou a fazer orientação, você, Marcelo, no início? Sim, eu estudei quase 3 anos com o Carlos Moreira, que foi meu mestre, que faleceu recentemente agora. Então, e foi lá, na realidade, que eu comecei a largar totalmente a minha carreira comercial e fui cuidar só da minha carreira artística. Foi lá com o Carlos que eu entendi, de fato, o que eu queria fazer. E aí depois eu ganhei uma bolsa para trabalhar, fazer aí eu fiz uma exposição na Pinacoteca em 2002 e ganhei uma bolsa para morar fora, para fazer um trabalho em Portugal. Que ano você foi morar em Portugal? Eu não morei em Portugal, eu morei na Itália, porque minha família é italiana, né? Então eu morei na Itália, eu ia para Portugal fazer o trabalho e voltava. Foi no ano de 2003. Entendi.
Isso virou exposição também. E ainda, então, em 2002, surge em paralelo à minha carreira de autor, de artista com fotografia, eu desenvolvo uma carreira de orientador. E aí, desde 2002 que eu oriento grupos, em 2005, em 2004, quando eu volto para o Brasil, eu entro no MAN, crio o curso de fotografia autoral no MAN, que existe até hoje lá. Uhum. Então, eu tenho uma carreira que é, como a grande maioria dos artistas, a maioria absoluta, esmagadora dos artistas no mundo inteiro, você tem o seu trabalho artístico que você desenvolve e você tem que desenvolver alguma atividade econômica em paralelo para você poder fazer girar seu cotidiano. Sim. E o meu cotidiano eu escolhi fazer uma coisa que era muito próximo do que é o meu trabalho, né? Ou seja, eu dou aula e oriento fotógrafos nos trabalhos artísticos deles. Que é ótimo que você continua na sua área, você continua no Só na seu minha campo. área. Eu não E faço isso também outras você, coisas. você vai aprendendo também. Acho que é uma troca legal para você também, para o seu processo também. Nossa, é muito. Eu aprendo muito dando aula, né? Aprendo muito. Tanto no Uhum. lado humano quanto no lado artístico, a gente aprende muito dando aula, né? A aula sempre faz com que você fique atualizado, antenado, conectado, fique se questionando, refletindo sobre o que você está fazendo, o que os Você outros estão estuda fazendo. também para dar aula, né? Precisa estudar, Ah, sim, claro. né? Claro, claro. Estudo. Bom, eu me considero uma pessoa estudiosa, né? E depois do Carlos, eu tive vários outros artistas que foram, de alguma maneira, ou me abriram portas, me ensinaram muito, e alguns deles são amigos e parceiros de trabalho até hoje. Então, Uhum. tem vários outros, não é com uma pessoa específica. A minha escola não é... A escola, né, a minha abordagem com a fotografia, a minha escola, ela é bastante ampla no sentido da onde veio a massa crítica cultural que me contaminou, né? Então, eu tenho o Carlos, tenho uma referência muito forte na fotografia holandesa e com os parceiros holandeses que eu tenho, e na fotografia francesa, com o Pierre Devan, que é o diretor Uhum. artístico da missão que resultou no projeto do Latitude. Esses Sim. caras todos me ensinaram, foi uma escola de vida, né? Não uma escola formal no sentido clássico, mas uma escola de vida. E aí é isso. Então é um pensamento que eu desenvolvo com a fotografia que vem já há quase 18 anos, né? 18 não, 20 anos sendo lapidado, sendo estruturado. E Uhum. pela primeira vez agora eu estou começando, muito por insistência da minha esposa, sistematizando isso no sentido de colocar isso em texto, colocar isso organizado em texto. Uhum. Mas é isso. Então a carreira de fotógrafo como autor, né, uma carreira de autor com a fotografia, ela vem mesmo praticamente desde o início, desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar. Tá ótimo. Legal? Você acabou de falar da missão do Pierre, da Lance Ventoux. Vamos falar sobre missões fotográficas. Tá. O que são as missões fotográficas? Bom, esse é um conceito que não existe no Brasil. Nunca se fez projetos de missões fotográficas no Brasil, isso é muito mais comum na Europa. Uhum. As missões fotográficas é uma incumbência que uma instituição dá para um grupo de artistas, não necessariamente fotógrafos. No caso, claro, as missões fotográficas são com fotografia, mas essas missões elas não necessariamente são com fotógrafos, para que se gere uma documentação sobre um território. E o território no sentido mais amplo do que isso significa, né? Não só a geografia de um lugar, mas como toda a estrutura sociocultural que está instalada naquele lugar. A primeira missão fotográfica que aconteceu na história foi em 1851, na França, que foi fundada uma sociedade chamada Société Héliographique, que era uma sociedade, olha que curioso, de pintores que estavam interessados na fotografia. A fotografia era muito recente naquela época, né? Então eram pintores que estavam começando a usar a fotografia e cientistas. Então era um grupo de cientistas com pintores, com artistas, pesquisando as potencialidades da fotografia. E aí o governo francês contratou 5 pintores fotógrafos, para fazer um percurso
por rotas específicas da França, registrando todas as ruínas de monumentos históricos para criar uma documentação sobre isso. Essa foi a primeira missão fotográfica. Aí depois houveram várias outras missões na França, na Itália, na Alemanha, teve algumas tentativas também na Inglaterra, e teve a missão fotográfica Transmanche, que foi a missão mais longa da história, durou 20 anos, e gerou uma coleção de livros, que são 27 exemplares, de 27 autores diferentes. O diretor artístico foi o Pierre Devan, e ele convidava fotógrafos, autores, comissionava esses fotógrafos para que eles dessem uma visão, oferecessem a sua visão sobre aquele território, que era a região norte da França, que estava sofrendo uma série de transformações naquela época, final da década de 80 até início do século 21. E, no caso do Pierre, né, a missão fotográfica Transmanche e a missão Lance Ventoux, da qual eu faço parte, ele busca, de maneira única, eu acho, ser um diretor artístico em que ele procura conciliar as questões do território, as questões que ele acha que são pertinentes de serem exploradas, com a autoria, a pessoalidade de cada fotógrafo que é convidado a participar. Uhum. Né? Então, na realidade, não é uma documentação no sentido clássico que a gente possa entender como um registro, mas é uma documentação que a gente chama de uma documentação poética. O autor ele é livre para fazer a sua pesquisa, criar o seu ensaio, e ele vai escolhendo fotógrafos que tenham características e interesses específicos com as questões que ele acha que é pertinente explorar no território. Então, a missão Fotografia Transmanche teve 27 fotógrafos, muitos dos maiores fotógrafos vivos contemporâneos, Martin Parr, Bruce Gilden, Joseph Kudelka, Bernard Plossu, bom, enfim, uma miríade assim, de grandes fotógrafos hoje, que na época não eram tão famosos assim. E aí, quando ele saiu do centro, que ele se aposentou, ele mudou para a região da Provence, e lá ele resolveu criar uma missão chamada Missão Lance Ventoux. Tem esse nome porque são duas montanhas que tem na região que determinam mais ou menos uma área de atuação dos fotógrafos. E aí eu fui para lá convidado para fazer um trabalho, eu fui lá 3 anos seguidos, 16, 17 e 18. Uhum. E o resultado final desse trabalho é o Latitude, que a gente, na realidade, finalizou mesmo o Latitude agora em março, quando ele veio para o Brasil. Estourou a pandemia, ele ficou preso aqui, a gente finalizou o trabalho, tem um projeto de livro para sair e tem a exposição que está acontecendo aí com você. Lá na Mas galeria. então, entendi. Eu vou colocar depois umas fotos para vocês verem, e eu fiz um videozinho rápido, tipo teaser, da exposição, para colocar aqui também. Mas eu fiquei curiosa com uma questão. Então, antes de você ir para a missão, você pensa num assunto que você quer abordar para trabalhar na missão, é isso? Como que você define o que você vai fazer? Quando eu fui convidado, veja, vamos lá. A Provence, se você pensa em Provence, você imediatamente pensa em 3 coisas, né? Você pensa nos vinhos, na lavanda, né? Que é uma região muito rica em lavanda, vinho, em girassóis e também no turismo de bicicleta. A última etapa do Tour de France é subir o Monte Ventoux. Uhum. É uma região que tem um assédio turístico muito pesado, muito violento. Uhum. Então, quando ele me convidou para ir, eu falei assim, bom, eu não me interesso por nada disso. As minhas buscas, os meus interesses, as paisagens externas que representam as minhas paisagens internas, não tem nada a ver com tudo isso. E eu falei, não, eu quero ir no inverno, porque eu quero ver como é que é isso no momento do vazio, do silêncio, do momento onde eu vou esbarrar só com aquelas pessoas que estão ali vivendo aquele lugar. O que é esse lugar sem essa efervescência turística? O que é esse lugar sem essa economia nossa pulsando, que vai destruindo tudo, vai
solapando tudo, né? Então, ele me convidou e eu fiquei livre para escolher, para dizer para ele escolher o que eu queria, né? Uhum. Aí é que vem a liberdade que ele dá para os autores. O autor define o que quer. Eu disse Tá. para ele, olha, eu quero ir no inverno, eu me interesso por essas questões. E ele fazendo, bom, então a primeira vez que eu fui, eu vou te levar em alguns lugares, você vai entender como é que funciona essa região, em todos os aspectos, né? É uma região que tem uma luz maravilhosa, então era importante eu entender como é que a luz funcionava naquela região, naquela época, os lugares vazios que eu gostaria de visitar, ver como é que funcionam, como é que era a dinâmica daquilo tudo. Ele, na primeira viagem foi bem um mapeamento disso. Depois eu voltei outras 2 vezes e aí eu já voltava mais direcionado, né? A primeira vez eu fiquei 30 dias, a segunda vez eu fiquei uns 33 dias e a terceira vez eu fiquei 25 dias. Uhum. Não, trabalhando efetivamente 15. Eu fiquei 10 dias com um grupo que eu levei para fazer uma residência lá. Ah, você Então, levou um grupo também, então? em 2018, eu levei um grupo de 10 fotógrafos para fazer uma residência com o Pierre. E esse ano teria? Você voltaria esse ano? Não, esse ano que passou, olha eu. Nossa, a gente está tão deslocado de tempo. Porque acabou o ano praticamente. É. Esse ano, não. Esse ano, o ano de 2018, eu fui de 2019, eu estava com um filho muito pequeno, que não dava para ir. E agora, em 2020, eu fui fazer um projeto na Itália, na região do Lago de Como, epicentro da pandemia. É. Só que eu estava antes da pandemia ter estourado, né? Mas eu estava no epicentro do negócio, estava no Lago de Como. Uhum. E aí Mas então, lá foi fazer um trabalho também. mas então esse projeto, Lance Botu, tá finalizado ou ele vai existir ainda? Eu te perguntei se você iria em 2020, porque como você foi 3 anos seguidos, você teria essa continuidade. Ele tem desdobramentos ainda possíveis? O Latitude, como projeto, ele está encerrado. Então, Tá. o meu papel dentro da missão Lance Vantur, eu acho que está encerrado. Agora, é uma região que eu fiquei absolutamente fascinado por uma série de questões que eu descobri. E eu quero voltar para fazer outras coisas lá. Eu pretendo voltar. Vamos ver o que vai acontecer nesse mundo, mas eu gostaria de voltar para fazer outras questões, desenvolver outras questões lá. Uhum. Mais vinculada a um universo de pessoas que eu encontrei e conheci que são extremamente interessantes e que eu queria explorar um pouco isso. Mas não, eu acho que o Latitude como projeto, eu acho que ele está encerrado. Entendi. E aí você encerrou o projeto com a exposição virtual. Eu estou colocando já algumas fotos aqui. Olha, eu sou péssima de ler comentário. O Marcelo também é péssimo de ler comentário. A gente está conversando aqui, tem um monte de gente mandando. O Edu falou, as fotos são lindas. Gente, continua falando com a gente. O Marcelo faz live, você vai fazer agora a quarta também, né? Ele faz todo domingo, às 6, e agora vai começar todas as quartas. E eu vejo todas, e eu vejo que o Marcelo também não fica lendo muitos comentários, porque senão a gente perde o foco. Mas continue escrevendo. Ó, Marcelo maravilhoso. Só coisa boa. Então tá bom. Eu vou colocar aqui... Isso é perigoso. Quando todo mundo gosta, tem algo errado. Gente, pode criticar também, mas acho difícil. Vou colocar aqui o vídeo e a gente continua conversando. O vídeo que você fez do Latitude para a exposição virtual. Tá sem som para a gente conversar, eu tirei o som do vídeo. Justamente... Tá com som? Eu tô ouvindo, vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo. Bom, mas não, eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Não? Não. Tá. É bom que vocês vão ver as imagens aqui, depois vocês vão no site para ver o vídeo inteiro com o som, com o áudio. E como foi quando você levou esse grupo? Qual foi a proposta quando você levou para Provence? A questão principal é sempre, a residência lá tinha como proposta exatamente essa discussão sobre as mudanças do território, né? O que um território como a Provence está passando por mutações e transformações. Então, a questão é como um grupo de 10 fotógrafos brasileiros se veem colocados num território em condições absolutamente distintas, ou seja, era no inverno, que
que as pessoas foram. Então, clima diferente, condições de vida diferente, cultura diferente, todos os aspectos sociais, culturais e climáticos totalmente diferentes, como cada um, com as suas pesquisas individuais, iria se encontrar e desenvolver um trabalho lá. Então, teve um fotógrafo, Bernardo Dorff, que eu acho que inclusive ele está aqui participando, que ele foi atrás da caça do javali, teve um que foi fazer retratos, teve um outro que desenvolveu um projeto de observatório da paisagem, teve um outro que fez uma pesquisa andando a pé, subindo a montanha Lance. Enfim, teve vários recortes distintos, né? E a ideia era essa, colocar a pessoa mediante uma situação absolutamente distinta do que ela tem normalmente e como ela é capaz de, num espaço muito curto de tempo, é capaz de reagir a essa condição e criar alguma coisa. Essa era a proposta. Super interessante, porque não só a pessoa precisa criar, mas sem nem tempo de se adaptar, né, ao local. Ainda tem adaptação pessoal e precisa fazer uma coisa artística. É um desafio grande. Mas é excelente, né? Porque quando você sai da sua zona de conforto, se você se entrega para essa situação e não fica numa posição de defesa, você starta processos em você muito interessantes sempre, no aspecto de criação, né? A questão é se você se coloca numa posição de defesa com essa zona de desconforto que você é colocado, né? E foi muito interessante, gerou uma exposição super grande, com mais de 100 fotografias, que foi exposta aqui em São Paulo, na Lombardi Galeria, e depois foi para o Museu de Arte de Santa Catarina. Muito legal. Muito bacana. Eu vou colocar aqui um pouquinho da exposição para vocês verem também. Será que vai funcionar? Tá funcionando. É um teaser. Depois vocês entram no site para ver. Eu fiquei encantada com esse trabalho do Marcelo por juntar esses elementos que eu acho incríveis. A parte dele, dessa narrativa que ele cria da própria vida, que parece uma ficção, mas não é a realidade. A parte da missão do Lance Bantu, que eu achei, essas fotos são maravilhosas, traduzem justamente esse estranhamento, essa solitude, essa sensação. A gente colocou algumas falas, tem uma frase minha, tem frase do Pierre, tem uma frase do Juan Esteves, a Denise Matar. A gente juntou algum material para colocar sobre as fotos. O próprio Marcelo fala sobre as fotos dele, sobre os trabalhos dele. Eu acho que ficou... Eu sou suspeita, eu acho que está incrível essa foto do cachorro que a Denise adorou. E essa... Olha, eu fico incrível. Eu fico perdida, assim, com a luz, com as fotos que você fez. Marcelo, eu acho lindo. Eu quero que as fotos vou parar para as pessoas verem. Essa foto ficou... Não dá para ver direito. Mas está lá na exposição, ó. Para vocês verem também. Deixa eu colocar... Enquanto a gente vai conversando, eu vou colocando umas fotos aqui para as pessoas verem um pouco. E deixa eu ver. Tá, aí a latitude. Eu recebi um monte de perguntas quando eu mandei a caixinha durante o dia. Vamos começar. E se vocês tiverem perguntas também, ó, Leonardo tá comentando simplesmente perfeito. Bruno Passos. Bruno, a gente vai ter uma sessão Bruno Passos daqui a pouco, com as suas perguntas. Tá. Me lembra Tarkovsky. Ele acabou de fazer um comentário aqui. Me lembra Tarkovsky. O Tarkovsky, para mim, é uma grande referência. O livro do Tarkovsky, chamado Esculpir o Tempo, que ele conta o que é o ser artista, o que é o fazer artístico, para mim é quase uma bíblia assim, do que é um compromisso de um artista com o seu fazer. Eu acho que o Bruno então, leu acho que tem essa referência mesmo. O trabalho, inclusive, o seu estilo e o do Bruno é muito parecido, Marcelo. Vocês têm muitas similaridades. Eu recebi uma pergunta. Qual o conselho que você daria, ou dá, no caso, porque você também tem grupos de acompanhamento, para um fotógrafo iniciante? Como ser inserido no mercado? Qual a influência, na verdade, do mercado para o fazer artístico? Vixe, essa pergunta... Vamos lá. Eu acho que a primeira sugestão é baixar a ansiedade e entender uma coisa fundamental. Você só se torna artista depois de muito tempo de trabalho, de muito estudo. Ninguém vira artista com 20 anos de idade. Isso, para mim, é um ponto passivo. Se você quer fazer um trabalho sério, comprometido, de fato, com o fazer artístico, com a sua história,
baixa a bola e trabalha. Esse é o ponto principal. Isso é fundamental. Sobre a questão de mercado, eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter, e isso não é só para jovem, né? Até a Lucrécia está falando ser verdadeiro e estudar muito. Com certeza. Agora, eu acho que não só para jovem artista, mas para todo artista, é você não ser engolido pelo mercado. Sim. Isso eu acho que é o fundamental. Eu acho que quando você é engolido pelo mercado, você deixa de fazer o seu trabalho artístico para fazer algo que interessa a uma estrutura de comercial. E aqui não estou fazendo nenhuma crítica à questão comercial. Acho que todo mundo precisa vender, ganhar dinheiro, senão não estaria na sua galeria. Não é essa a questão. Mas o artista, do ponto de vista do artista, não do ponto de vista do galerista, do mercado, ele tem que ser absolutamente atento e preciso de que se ele está fazendo algo que não interessa ao mercado nesse momento, isso não significa que não seja válido, que não seja importante, que não seja relevante, que no futuro não possa existir mercado para ele. Né? E ao contrário também, não significa porque ele está fazendo alguma coisa agora que o mercado está gostando, que aquilo é bom e que aquilo é o caminho dele. Exato. Então, o grande lance que eu acho você acredita no que você está fazendo, você se sente identificado com o que você está fazendo, faça. Não se submeta ao canto da sereia que o mercado faz. O mercado, nesse sentido amplo do que significa o mercado, está o tempo inteiro tentando te trazer para uma zona de conforto, uma zona de fazer aquilo que agrada. Fazer aquilo que agrada, efetivamente, você deixa de fazer o que é o seu, o que é o verdadeiro. Então, eu acho que, para mim, isso em qualquer época, porque eu conheço muito artista mais maduro que caiu nessa armadilha e deixou de fazer um trabalho relevante para fazer um trabalho que é pura e simplesmente comercial e que daqui a pouco deixa de ser interessante porque o mercado muda de opinião, muda de interesse, né? Exatamente, e o artista se perde, né, Marcelo? Então, eu como galerista aqui do outro lado, eu não gostaria de ter um artista que se submetesse ao mercado dessa forma. Porque se você está trabalhando com um artista e investindo o seu tempo e tudo que você investe para uma exposição, para uma parceria, você quer que ele continue relevante daqui a 5 anos. Claro. Então, não adianta ser a tendência do mercado ou ser a sensação do momento se daqui a 5 anos ninguém mais lembra dele. Então, quando o artista se submete muito a essas tendências ou a essas questões comerciais, ele se perde e o trabalho dele perde completamente o sentido. Isso, para mim, como galerista, é péssimo. Isso é facilmente verificável, né? Qualquer pessoa que tem um olho atento percebe quando o artista cai nesse jogo. Exatamente. É muito fácil perceber. Exatamente. E que pode ser uma coisa muito atrativa, né? Pode ser um atrativo enorme. Se você for pensar no lado financeiro, mas a longo prazo, isso é uma catástrofe para mim. Eu acho que isso não tem. E na realidade eu acho, Bianca, que tem aquela questão que a gente já conversou muito sobre isso, eu converso muito com o Sérgio Fingerman sobre isso, que é um grande amigo meu e uma pessoa que me ensinou e me ensina muita coisa. A gente não pode avaliar um artista por uma obra ou por 2 obras. Né? Um artista, o que ele realmente faz é um conjunto que ganha consistência nesse passar do tempo, que ganha relevância exatamente pela consistência que ele constrói no passar do tempo. Então, se você está sempre preso a uma moda, você não cria consistência. E se você não cria consistência, você não cria obra. Se você não cria obra, você fracassou como artista. Exatamente. E esse fazer artístico que vocês falam muito, você fala muito nas suas lives e o Sérgio também, você não pode perder. Se você não tiver esse seu processo único, quem você é como artista? Você não se satisfaz. Eu acho que o artista que atende a modismo ou que se vende pelo lado comercial, ele não se satisfaz. Ele é um artista frustrado. E isso acaba aparecendo na sua obra, no seu trabalho. E é um tiro no pé. Eu vejo isso como um tiro no pé. Olha, o Edu Muniz está dizendo a obra acaba morrendo antes do artista. Fazer da arte atemporal, a Malu Pessoa está falando. Lá atrás, o Bruno falou que o livro que você mencionou é o livro de cabeceira dele.
Parece, o Sebastião do Aragão falou sobre as fotos. Parece uma cidade fantasma, sendo o Marcelo outro espectro. É Interessante. isso aí. É tudo isso aí. Interessante. Sugiro também ver os trabalhos de Carolina Krieger. Ser verdadeiro, estudar muito, a Lucrécia falou. Pesquisa e trabalho árduo, Edu Muniz. As pessoas estão concordando aqui com a gente. Você falou rapidamente, a gente falou rapidamente aqui do mercado. Se você pudesse fazer se você fosse fazer uma crítica à classe artística, Marcelo, qual seria? Eu não acho que a gente pode fazer uma crítica à classe artística. E deixa eu explicar o porquê. Porque eu não acho que a classe artística ela é distinta de todo o resto da sociedade. Eu acho que nós somos um reflexo da sociedade. Então, a gente tem que fazer uma crítica à sociedade como um todo. E essa sociedade, esse modelo que a gente vive, fracassou. Ele fracassou. Então, a classe artística tem que fazer uma reflexão séria sobre como é que ela se posiciona perante essa sociedade absolutamente vulgar e vazia que a gente vive. E sair desse jogo do vazio e do vulgar. E do jogo do puro e simplesmente do espetáculo. E voltar a ser uma classe que realmente reflete sobre a existência, reflete sobre a humanidade e apresentar caminhos que a sociedade hoje não encontra. E hoje a classe artística ela está totalmente... Claro, quando eu falo classe artística, é um pouco grande demais isso, né? A gente não pode colocar todo mundo dentro disso, mas como vamos dizer assim, como uma certa entidade, ela está totalmente engolida dentro do processo do jogo do espetáculo e da vulgaridade que virou a nossa sociedade. Mas não é a classe artística, é a nossa sociedade como um todo. Então, eu não acho que dá para a gente separar, entende? Porque eu acho que a gente é um reflexo do que é a sociedade. Esse reflexo ele pode ser um reflexo fiel ou ele pode ser um reflexo que gere uma reverberação e uma reflexão. Está faltando isso, eu acho. Todo mundo está muito seduzido pelo oba-oba, pelo espetáculo, por venda, por não sei o quê, e a gente deixou de ser as pessoas que refletem e pensam sobre o sensível da existência humana, né? E nós não somos cientistas, nós não somos filósofos, nós não somos teóricos de nenhuma outra espécie. Nós somos como o diapasão da potência sensível e potência poética que existe na humanidade. E se a gente perder isso de vista, nós vamos virar só entretenimento, que é o que está acontecendo, né? Sim, você tem essa questão bem forte da Tem. arte e do entretenimento. Sim. Essa dualidade e o quanto a gente precisa tomar cuidado para o que a gente faz não ser só um show, não ser entretenimento. Exatamente. Eu acho bem isso. Sobre a pandemia, Marcelo, você acha que depois da crise que a gente está vivendo, vai existir uma união maior no meio artístico? Ou você acha que os artistas vão estar muito individualizados, cada um procurando a sua cura e cada um fazendo o seu processo, a sua criação de forma muito solitária? Olha, eu não sei o que vai acontecer, porque eu acho muito difícil qualquer um fazer essa previsão. Eu acho que existe uma oportunidade, né, que oferece para nós uma potencialidade. A sociedade individualizada e absolutamente egocentrada nessa individualidade e nesse mundo eu, é o que a sociedade colocou para todos nós em todas as áreas, em todas as estruturas. E eu acho que o meio artístico está dentro disso também. A gente está percebendo, a pandemia, ela está mostrando uma característica fundamental da existência do ser humano, que é viver em sociedade. Se a gente não tiver o entendimento que a gente precisa viver numa sociedade, que o bem-estar do outro é o meu bem-estar, que o mal-estar do outro é o meu mal-estar, nós vamos desaparecer desse jogo daqui e vamos falir como sociedade, como nós estamos falindo.
Então, isso, eu acho que a sociedade, se você for olhar o que está acontecendo no mundo inteiro, do pouco que eu tenho acompanhado, com mais assim, né, visto, os países que estão conseguindo se sair melhor desse processo todo são os países que têm uma consciência social mais ampla. Então, falando especificamente da classe artística, nós temos a oportunidade de rever essa posição também. Uhum. Né? Se isso vai efetivamente acontecer, eu não sei. Mas eu acho que existe essa janela de oportunidade para a gente mudar isso, né? Mudar essa forma de enxergar. Agora, eu não sei o que vai efetivamente acontecer, né? Isso Eu, não tem. eu também não sei, Marcelo, mas se não for agora, quando vai ser, né? Ah, eu Se acho que a- a gente já tá correndo contra o tempo já faz um tempo, né? É, Eu mas acho. depois Mas eu dessa acho que crise, se a gente não mudar como sociedade, eu vou perder minhas esperanças mesmo, né? vamos torcer. A gente. Bom, eu não sou muito otimista, Bianca. Infelizmente, eu não sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a humanidade está muito torta, mas quem sabe, né? Eu trabalho, faço a minha parte, né? Mas Sim. É vamos isso, ver. mas essa, eu acho que esse é o segredo. Se cada um fizer o seu, É, acho que é muito por claro, aí. claro. Olha, outra pergunta que a gente recebeu super interessante é a seguinte: um artista precisa falar sobre o seu trabalho ou uma obra deveria dar conta de falar por si só? Ah, eu sou radical nesse ponto de vista. Eu sou bem Eu radical. sei. Sou bem radical. Não me venha com discursos. Se você é um artista visual e usa uma linguagem visual e você precisa de um discurso de uma outra linguagem para justificar o que você faz, tem alguma coisa errada nesse jogo. Uhum. Se a sua linguagem, se a minha linguagem é a imagem, eu tenho que acreditar na potência da imagem enquanto linguagem e tenho que explorar essa potência para tentar transmitir o discurso que eu quero desculpa, o discurso poético que eu quero apresentar. Se eu Claro. preciso de uma outra linguagem que dê suporte para mim, para explicar o que eu faço, para que o Tem uma outro coisa. entenda, para que o outro se conecte com o que eu faço, bom, então aí Tá qual o fraco, né? sentido do que você Tá está fraco. falando? Você vai ler um livro e você vai ler um prefácio que explica o livro para você? É. Você vai ver um filme, você vai ter que ter uns 5 minutos de projeção do diretor explicando o que você vai ver, né? Não faz Você vai sentido. entrar numa peça de teatro e vai ter alguém que vai explicar: olha, vai acontecer isso porque isso significa aquilo, porque aquilo vai significar não sei o quê, porque isso você tem que entender desse jeito. Qual o sentido disso? Qual o sentido que isso dá para gente? Entendeu? Não, e aí o que Nós, é arte, né? Se você precisa de outros subterfúgios, o que é arte? claro, a arte é a capacidade de nos manifestarmos poeticamente sobre a nossa existência, né? E provocarmos reflexões, reações, qualquer que seja a proposta de cada um, mas se a gente quiser discutir, e tem uma certa arrogância do artista, do mundo contemporâneo, que eu acho que a gente acha que a gente é melhor do que um filósofo, melhor do que um psicanalista, melhor do que um cientista social. Então a gente vê um monte de artista com discursos absolutamente do campo, de um campo da teoria de outras áreas, querendo validar o seu fazer, porque isso justifica. Então, vem um cara com um pensamento extremamente científico, pós-contemporâneo, do que é a existência, do que é o mundo, e aí a arte diz isso. Não, né? Deixa a ciência com a ciência, deixa a Uhum. filosofia com a filosofia, o filósofo filosofar e pensar e refletir sobre a existência humana, né? Claro. Cada um dentro da sua proposta. E nós, como esse diapasão que vai apresentando uma possibilidade de reconexão com o nosso sensível, com a poesia que é existir na vida. Heidegger fala que a única possibilidade de existir é poeticamente. O ser humano, o dia que deixar de viver poeticamente, vai deixar de existir. Heidegger, o filósofo, né? Fala isso. Sim. O David Claro. Lynch fala, né? Se você ver qualquer entrevista, entrem no YouTube e digitem lá, David Lynch. Todas as entrevistas do David Lynch, que alguém pergunte, mas você explica o seu filme para mim? Ele fala, pô,
Se eu fiquei anos fazendo Acabei um de fazer o filme, filme. acabei de fazer o filme, tá tudo lá, você quer que eu explique o que você tem que ver? Vai lá e vê. Exatamente. Exatamente. Isso. Agora, se a Exatamente. arte perdeu a capacidade de comunicação, a gente tem que então parar para ver o que está acontecendo, né? Eu Claro. acho que esse é um ponto. Perfeito, Marcelo. Eu acho que é isso. Tem muita gente comentando. Deixa a pessoa abrir o presente e descobrir o que tem dentro. Não conta o que está dentro da caixa. Amei o Marcelo. O Marcelo está falando. Outro Marcelo. Obrigado. 100%. A Camila Alvite está assistindo a gente. 100% concorda. Sebastião, ter que explicar como é feito, tintim por tintim, para o leigo entender, ele está questionando, não faz o menor sentido. Adorei a posição do Marcelo, a foto fala por ela e cada um traduz como quiser. Exatamente. Claro, claro. Muitas palminhas, reações boas. Gente, que bom que vocês estão concordando. Um monte de gente entrou agora que eu nem vi. Rafael, a Camila tinha entrado. Tem uma perguntinha aqui no box. Deixa eu ler antes da gente ir para a sessão Bruno Passos. Leonardo Alves. Como você encarou essa alternância de olhar entre o seu último projeto, Helena, intimista por natureza, e o novo projeto, Latitude, em ambiente absolutamente... eu não consigo ler o resto, Léo. Bom, de qualquer forma, deu para entender o sentido. Como você olhou essa diferença do projeto Helena, que foi o penúltimo, para o último, que é esse do Latitude? O Helena, ele foi O Helena, na realidade, ele é só vamos dizer assim, um meio do caminho para o abrigo, né? O Helena foi, na verdade, uma homenagem que eu resolvi fazer para a Helena, que é minha esposa. Uhum. O último trabalho, de fato, é o Abrigo, que é o livro que deveria ter sido lançado e não foi, mas já está começando a circular. E a gente ia lançar na SP Arte, né, Marcelo? Ia lançar aqui em São Paulo na SP Arte. Isso. O Latitude, assim como o trabalho que eu fiz na Itália agora, eles são trabalhos onde eu me coloco nessa condição de desconhecer o território, desconhecer, de não ser, eu sair da minha zona de conforto e ficar ali num lugar que me lança um desafio, que é o me encontrar naquele lugar, me encontrando, tentando criar imagens que representem esse encontro meu, de quem eu sou, como eu vejo o mundo com aquele lugar. Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de desafio, de me lançar nesses lugares, né? De me colocar dentro dessa posição, né? Eu particularmente, então agora, por exemplo, em janeiro, eu fiquei 30 dias na região Lago do Lado de Como, fazendo um trabalho exatamente no inverno, no silêncio, no vazio, buscando certas coisas que são muito semelhantes na minha busca em relação ao que eu fiz na França. Então, eu me sinto muito confortável quando eu estou dentro do meu cotidiano, dentro do meu mundo, da minha vida ordinária, fazendo o meu trabalho, que culminou, por exemplo, com um abrigo, e quando eu me coloco eu saio dessa zona de conforto e me coloco desafiado por uma paisagem que eu não domino, que eu não conheço. Eu acho que é bom, é positivo. São trabalhos mais horizontais, enquanto que o abrigo é um trabalho mais vertical. Então, eu acho que é interessante você sair da verticalidade, ir para a horizontalidade, sair da horizontalidade, ir para a verticalidade. Ficar transitando um pouco, eu acho, renova a gente, né? Eu vejo assim, nitidamente o seu olhar nos dois trabalhos. Tanto esse mais intimista da Helena, que é a sua casa, que é o seu lar, que é o seu abrigo mesmo, quanto a missão que você fez, o Latitude, que gerou o projeto Latitude. A gente consegue ver o seu olhar. Você consegue, mesmo num espaço muito amplo, ter um olhar muito focado e ter uma visão muito intimista até de um espaço infinito. Eu vejo muito isso também. Vou ler um comentário do Rafael, antes da gente ir para outra sessão de perguntas. Eu estou sem óculos, eu não enxergo direito. Então... não, eu tô conseguindo ler algumas coisas. Tem muita gente falando, a Daniela falou, sou fã do Marcelo, tem muita gente te elogiando. E tem esse comentário do Rafael, que em busca de ser entendido por algo, ainda há rebanho neste. A arte é o que vai. Se volta ou como volta, independe da essência da arte em si. Exatamente. Acho que as pessoas concordaram muito com você. Marcelo, eu vou iniciar a sessão Bruno Passos, porque ele enviou para a gente um monte de perguntas que eu achei super interessantes. Bruno, você está vendo a gente ainda?
Vamos lá. Seu trabalho em preto e branco me remete, de certo modo, à Nouvelle Vague. Há uma ligação direta entre o seu trabalho e o cinema? Se sim, poderia citar algum exemplo? Eu acho total. Ah, bom, eu gosto muito de cinema. Eu não diria especificamente a Nouvelle Vague, mas de verdade, assim, quando eu vi pela primeira vez um filme do Tarkovsky, aquilo me marcou de uma maneira que eu acho que está dentro de mim até hoje, assim. Então, depois eu vi vários outros filmes, depois eu li a história do Tarkovsky. Eu também sou muito apaixonado pelos filmes do Antonioni, especialmente o Deserto Vermelho, que para mim é um filme que também os primeiros 15 minutos desse filme eu acho que eu vi pelo menos umas 10 vezes, assim, de tão acachapante que foi para mim. Então, eu tenho uma conexão com o cinema, sim, mais especificamente com um ou outro cineasta, mas eu não acho que é a minha grande conexão, não. Não acho que é por aí. Sim. Claro, tudo que a gente vê, ouve, lê, tudo de alguma maneira te influencia e te molda um pouco, né? Mas não Uhum. acho especificamente que eu bebo demais no cinema. Na verdade, eu acho que talvez no começo até mais do que hoje. Eu acho que hoje muito menos. Uhum. Muito menos. Não sei se eu Tá. respondi para o Bruno, Acho mas... que sim. Acho que super. A sensação de nostalgia é constante em suas fotos. É intencional? Eu não sei se é nostalgia. Eu acho que eu posso dizer... Eu tenho um olhar melancólico. Isso eu Uhum. tenho. Eu tenho uma melancolia dentro de mim que não me abandona nunca. Nem nos meus melhores momentos de felicidade ela está sempre lá presente. E, na verdade, eu acho que eu uso muito a fotografia para poder lidar com ela, porque senão eu realmente fico um pouco em parafuso. Acho que a forma de eu tocar em mim isso e tornar isso mais tolerável é através da imagem. Então, eu acho que sim, uma melancolia, essa necessidade de buscar o silêncio é muito intensa minha, né? Assim, eu adoro, eu preciso do silêncio. A minha cabeça funciona de uma maneira muito acelerada o tempo inteiro e às vezes eu preciso de um silêncio absoluto para poder me conectar comigo mesmo, porque senão eu fico meio perdido nos meus pensamentos, eu não durmo. Eu sou um Uhum. cara que sempre tive muita atividade mental, né, durante a noite, desde pequeno. Então, eu preciso desse silêncio. E, por uma série de questões, né, que vão desde o meu temperamento... Bom, o meu contexto de vida, eu sou bastante melancólico. Eu acho que a melancolia é mais um traço mesmo, meu, mais do que a nostalgia. Uhum. Ótimo. Bruno, eu tô lendo porque o Bruno me mandou essas perguntas todas, faltando 2 minutos para a live, praticamente. Então, eu não consegui decorar nada. Estou lendo ainda, comecei a ler algumas com o Marcelo, inclusive. Olha, você explora bastante as formas arquitetônicas nas suas fotos, porém, somente o que há de imperfeito, de irregular, o que ainda tem a mão do homem na feitura. Você acha que a arquitetura atual está esvaziada de humanismo? Ah, essa pergunta é tão... Putz, eu acho que essa pergunta é bem complexa, bem longa, né? Eu gosto... Veja, eu realmente não tenho muito interesse quando eu vou, por exemplo, quando eu fiz o trabalho Sombras Secas, que foi um trabalho que eu fiz sobre a cidade, sobre o meu luto, um período de luto da minha vida, mas eu fotografei a cidade de São Paulo. Ou seja, as paisagens, elas não são para mim o referente do meu trabalho, não é a questão em si, né? É o que ele provoca em mim. Então eu sou muito conectado com a paisagem que é muito próxima de mim, Uhum. né? Desde a começar pela questão de eu fotografar muito o meu interior, a minha casa, mas quando estou em espaços abertos, né, e lá no Latitude realmente tem muitas dessas componentes arquitetônicas medievais que são muito imprecisas, é dessa distância que eu me interesso, essa distância com a vida que eu me interesso. E eu acho que a arquitetura contemporânea, ela é uma arquitetura de contemplação fugaz e distante. Então, eu não sei se falta humanismo
não sei se esse é o termo, Bruno, se falta humanismo, mas me falta interesse nela. Uhum. Sabe? Essa arquitetura do liso, que não vai sobreviver, que é essa arquitetura do vidro, das faltas de linhas, da falta de contorno, dessa pseudo-perfeição que a gente encontra em toda, que é a estética do liso, né, que é muito discutida hoje em dia, essa realmente não me interessa. Eu prefiro muito mais a textura da vida, a rugosidade da vida, eu prefiro muito mais as irregularidades da vida, o lado sombrio da vida. Então, essa estética arquitetônica contemporânea vazia de tudo isso não me interessa. Mas eu não sei se falta humanidade, acho que talvez a humanidade esteja faltando humanidade na própria humanidade, né? Acho que É um pouco isso. nesse, acho que de novo, né? Tudo é um reflexo, né? A arquitetura contemporânea hoje é um reflexo do que é a nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade do Vazia. imediatismo, né? Do vazio. Então, Do eu não me fácil. interesso muito. É. Sim. Marcelo, quais são suas paixões secretas? Aquelas que o seu trabalho sugere, mas não revela. Mas se elas são secretas, eu vou falar para vocês. Fala um pouco, assim, Se revela elas um são pouco. secretas, eu não posso falar. Olha, Bruno, é uma pergunta que eu não falei, né? Eu, assim, não sei se vou ler ou não vou ler, mas você acabou de falar sobre essa sua visão da sociedade e sobre o que te atrai. Então, assim, eu lembrei dessa pergunta das paixões secretas. Eu tenho uma... Putz, eu não sei como responder essa pergunta. É difícil essa pergunta, assim. Tão É, de não fala sobre as pronto. paixões secretas, mas assim, o que o seu trabalho sugere, que de repente você enxerga e que não está óbvio para gente, e que diz que conversa um pouco com o que te atrai. Eu acho que o mistério. Eu acho que a vida tem um mistério, tem uma magia que eu me interesso por ela, mas ela não é saciada pela ciência, entendeu? Eu não sou interessado na ciência como uma base de iluminação de desaparecimento do mistério, de desvendar o mistério. Eu Uhum. acho que a vida tem um mistério que me seduz profundamente e que eu busco isso, não o entendimento, porque não é uma questão de entender. Eu acho que mistério a gente não tem que entender, a gente tem que experienciar o mistério, né? A magia está nisso, né? Eu tenho um texto que eu escrevo, conto uma experiência infantil que está no meu site, que eu falo de uma experiência que eu tive. Vou contar rapidamente, não sei se vai dar tempo. Que é assim, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu tinha na minha casa um aparelhinho que eu descobri que se eu virasse para a janela o aparelhinho, o ponteiro ia para um lado. Se eu virava para o outro lado, que tinha um armário, o ponteiro ia para o outro lado. E aquilo gerou em mim um fascínio. Como é que aquele ponteiro podia se mexer sem ter um contato físico com alguma coisa, porque o objeto estava na minha mão? Ali eu descobri uma magia que me seduziu profundamente. Quando eu me tornei fotógrafo, eu descobri que aquele equipamentozinho era um fotômetro e que ele fazia a medição da luz. Bom, a ciência me diz que aquilo é um fotômetro e mede a luz. Acabou com o mistério do que era o ponteiro, mas não Sim. acabou com a magia que aquilo gerou em mim. Uhum. Entendeu? Então, eu me interesso por essa magia nas coisas e na vida. Eu não me interesso em saber que se você... Sabe? Bom, e daí? Tem um A fenômeno sensação que físico te provocou é muito é, mais forte do que a que é realidade. que é do campo da magia mesmo. E a gente se Sim. vê seduzido por uma coisa que não precisa ter uma justificativa para aquilo. Precisa ter uma experiência vivida daquilo, né? Então, a magia não estava... A magia cientificamente foi explicada, né? O fenômeno óptico, o fenômeno físico da ótica que faz o ponteiro se mexer. Mas isso não resolveu, para mim, a magia e o mistério que tinha naquela cena. E essa cena me acompanha até hoje. Eu acho que é isso que eu busco até hoje. Uhum. É esse momento de mistério, de magia, que acontece alguma coisa no meu mundo mais ordinário. Sei lá, por exemplo, uma foto que tem no abrigo, que é a foto da Helena, ela está no ofurô que a gente tem em casa,
Bom, se você olha para aquela foto que vê só umas pernas, e você olha para ela e você, ela está numa banheira com água. Bom, acabou a magia da imagem. Isso não me interessa. Me interessa é você olhar aquela perna meio suspensa e o que ela provoca em você. Uhum. Então, é por Não é aí o uma meu... visão rasa, né? Você tem uma profundidade, você não quer uma sensação imediatista, você quer provocar um conjunto de emoções, É, de sensações. O ponteiro, para você, te provocou uma sensação que te acompanha até hoje, desde a infância. exatamente. Aquela experiência foi para mim determinante na minha vida. Uhum. Eu vou Então, começar. como eu escrevo no texto, eu me interesso muito mais para entrar e olhar para dentro do armário, ver os segredos que tem dentro do armário, do que olhar, esse é um fotômetro, ali tem luz, aqui não tem luz, a escuridão é por causa da ausência da luz. Essas questões científicas, técnicas, que servem muito para a gente estar onde a gente está, mas não servem para a minha alma. Né? Eu acho que não serve para a alma do homem. Não, Uhum. você não fica mais tranquilo em saber como é que o vírus funciona. Sim. O Né? Não medo é tá essa a lá, questão. né? Né? Da É, mesma forma. tá lá do mesmo jeito. Sim. Marcelo, vou começar a encerrar a nossa Tá. conversa, que passou voando, faltam 3 minutos. Vou começar a encerrar com essa pergunta que também é do Bruno, que eu incorporei para quase todas as lives, que é a seguinte: se você pudesse despertar no público apenas uma sensação com o seu trabalho, qual seria? Ah, essa é uma questão interessante. Que eles saiam do lugar de onde eles estão e reflitam um pouco sobre a própria existência. Para onde eles vão, o que eles vão experimentar vendo o meu trabalho, o que toca ou não toca, qual o caminho que cada um segue, qual a interpretação que cada um segue. Eu não tenho preocupação muito com isso, mas a minha preocupação é provocar esse momento de deslocamento do seu cotidiano, do seu ritmo de vida, e nesse momento ele encontrar algo mágico que leve ele para o mundo da magia que ele quiser, mas que leve ele para o mundo de magias e não para o mundo do concreto real, chato, científico que a gente vive. Não sei se eu respondi. Acho que eu respondi, né? Você respondeu lindamente, Marcelo. Adorei, acho que as pessoas adoraram também, a gente recebeu tanto coração. A Daniela perguntou quais são os projetos para esse semestre, e acho que isso seria uma outra live. É, As pessoas participaram super. Eu adorei conversar com você, Marcelo. Você é um artista que eu admiro há muito tempo. É uma honra te representar na minha galeria. obrigado. É uma alegria a gente estar tendo essa exposição que está linda, Latitude, que eu convido todos vocês que participaram da live a entrarem e visualizarem essa exposição virtual nesse momento, mas eu acho que a gente conseguiu atingir esse ponto que você fala. Eu acho que qualquer pessoa que esteja vendo essa exposição consegue sair da sua existência, consegue sair desse espaço, e você conseguiu provocar isso. A gente tem mais 1 minuto. Eu queria te agradecer imensamente pela participação, por você aceitar o convite. E eu queria que você encerrasse com uma mensagem. Eu queria também lembrar para vocês que essa live vai ficar salva no YouTube. No meu canal da galeria, da Bianca Beckel Galeria, tem todas as lives que eu tenho feito com os artistas e as do Marcelo também, que ele faz todo domingo e vai começar a fazer as quartas. E a gente precisa encerrar, Marcelo. Obrigada. Então, tá bom, obrigado. Acho que não vai dar tempo de eu falar mais nada, mas obrigado, Bianca, obrigado a todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Vai Boa ficar noite. salva aqui no Insta e no YouTube. E vejam a exposição que está linda. Obrigada, Marcela. Adorei conversar com você. Obrigado, Bianca. Um beijo. Beijo, beijo, gente. Obrigada.